Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias. Primeira Coríntios é o texto clássico da ceia, mas eu tenho certeza que você ficará surpreso com o que Deus vai falar ao seu coração, e eu peço que você tenha em mente o coração aberto para aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida nessa manhã. 1 Coríntios capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo 23 ao 28, mas nós vamos trabalhar em uma única palavra desse texto do capítulo 11, verso 23 a 28, tá bom? Vamos lá, diz assim a Bíblia: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Até aqui está bom. Ok, está bom até aqui. Não, verso 31, eu não ia ler, mas eu quero pular no verso 31, que repete a mesma ideia da palavra que eu vou trabalhar com vocês hoje. Verso 31 diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra, que é martelo que quebra toda a dureza da pedra no coração e na mente, pedimos que o Teu Espírito, que é espada flamejante, empunhada pelo Senhor, que afaste todo espírito do mal nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Que o guerreiro supremo esteja passeando neste lugar, que os anjos do Senhor estejam passeando neste lugar, com a espada desembainhada, flamejando com fogo, e espantando todo o mal agora, em nome de Jesus. Que a luz do Evangelho brilhe no coração de cada um de nós. E eu me alegro na minha limitação e fraqueza, e me rendo a Ti, me entrego a Ti, dons e talentos, renuncio à força humana, dos argumentos humanos, da ansiedade humana, da mentalidade humana, para que a fé do Teu povo esteja apoiada no poder de Deus, no Evangelho de Jesus, e para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu oro e entrego a Ti, Senhor. E os que creem, digam amém. Eu quero pensar, entende a ideia? Pensar, eu quero pegar. Obrigado, Bia, eu ia esquecendo mesmo. Uma única palavra que não é de hoje, que ela me chama muito a atenção. Não é de hoje. A Bíblia é um livro do devagar. A Bíblia não é o livro da pressa. A Bíblia é um livro da tranquilidade, da serenidade, da calma. A igreja deveria ser assim. A nossa vida deveria ser assim.
Nós deveríamos ser diferentes do mundo lá fora, mas não na roupa, não porque temos e carregamos um livro especial, não porque nos reunimos e tomamos uma ceia, mas por causa da maneira que a gente vive. A nossa vida deveria chamar a atenção, não as nossas conquistas, mas a nossa capacidade de sacrificar. Quando as pessoas medem o avanço de alguém pelas suas conquistas, onde entram os ateus deste mundo e que são extremamente prósperos e ricos? Onde eles entram? Conquistas não necessariamente simboliza o crescimento e o avanço da vida espiritual de alguém. E também dificuldades e lutas não desmerece o avanço e o crescimento espiritual de alguém. O próprio Cristo foi crucificado, Paulo foi preso muitas vezes, Estevão foi assassinado, os apóstolos foram martirizados, Pedro foi crucificado, diz a história que de cabeça para baixo. Tiago foi morto à espada, irmão do Senhor, líder da igreja de Jerusalém. Dificuldades e crises nunca foram sinais de fracasso espiritual, mas nem sempre prosperidade financeira e material significa que alguém está avançando na vida. Não confundamos essas coisas. E o texto a palavra que eu quero pensar disso aqui tudo é a palavra examinar. No versículo 28 diz, e começa dizendo: examine-se, avalie-se, examine cada um a si mesmo, avaliação de si mesmo, olhar para si mesmo. Quando a gente olha para a gente não encontra capacidade para superar as coisas que precisamos. Mas se nós entendermos o que o Senhor está fazendo na vida da gente, a gente encontra nele capacidade de superar qualquer coisa, qualquer situação. Pode ter certeza nisso. O verso 31 também repete a mesma ideia, e ele diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos. Diga essa frase: examinar a nós mesmos. Eita coisa difícil do ser humano fazer. Que coisa difícil para o ser humano examinar a si mesmo. Agora, quando eu coloco essa ideia de olhar para si mesmo, olhando para si mesmo, eu não estou falando sobre introspecção doentia, que você fica olhando para si mesmo procurando defeito. Eu não estou falando de olhar para si mesmo e ficar olhando e chorando os malfeitos que você teve na vida. Olhar para si mesmo não significa trazer culpa sobre os seus ombros. É um olhar que examina, mas que faz avançar. É um olhar que examina, mas é um olhar que faz progredir. É um olhar que examina, mas é um olhar que liberta. É um olhar que examina, mas é um olhar que cura. É um olhar que examina a si mesmo, mas que promove a gente, que faz a gente avançar, crescer, progredir. Nós vivemos numa época em que somos treinados o tempo inteiro a olhar para o outro. A gente fica olhando o comportamento do outro, os erros dos outros, o que os outros estão fazendo, quem está certo, quem está errado, quem precisa mudar, o que precisa ser mexido na igreja, na família, na sociedade. Nós somos estimulados nessa era que a gente está vivendo a ficar o tempo inteiro olhando para os outros. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele muda completamente a direção do olhar. A ideia de Paulo, antes de tudo, é olhar para si. Diga: examine-se a si mesmo. Diga.
Paulo coloca esta ideia no meio da ceia. Ele coloca esta ideia no meio do evangelho do sacrifício de Cristo, naquela cruz, por mim e por você. Ele coloca essa ideia no meio da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava participando da ceia, mas olha, a igreja de Corinto participava da ceia, mas havia divisões, havia fofocas, havia prediletos. Tinha gente na igreja de Corinto que gostava mais de Pedro, outros preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, que você não ouviu falar muito, mas Apolo foi um dos grandes pregadores do evangelho. Não foi um apóstolo, mas ele foi um grande pregador na época de Paulo. Haviam divisões, havia falta de discernimento na igreja de Corinto. O problema da igreja de Corinto não era o pão e nem o vinho, não era a ceia, não era a mesa, era a condição do coração das pessoas, era o estado da mente e do coração das pessoas, o que elas praticavam vinha do coração delas, vinha da mente delas. Sabe, gente, antes de julgar o que está a seu redor ou a nosso redor, nós devemos examinar o que está primeiro dentro de nós. Se nós não pusermos um basta nessa prática de ficar observando os outros mais do que a gente observa a nós mesmos, a gente não avança, porque a gente sempre vai culpar alguém por algum motivo, por alguma coisa. Deus não chama a gente para tomar a ceia para examinarmos os outros. Ele nos chama para examinarmos a nós mesmos. Enquanto nós estivermos ocupados examinando os outros, não perceberemos o que Deus quer transformar na gente. Porque a nossa mente está ocupada demais e focada demais no que o outro precisa mudar. E nós vamos perder o que Deus quer transformar em mim, em nós. Na verdade, a regra deveria ser assim, olha: olhar para dentro, reconhecer as minhas finitudes e falhas, confessar as nossas finitudes e falhas, ajustar, arrumar, consertar, olhar para Cristo, receber a graça e participar do corpo e participar da ceia. Essa deveria ser a ordem das coisas. E a ordem das coisas começa olhando para dentro. Diga a frase: olhando para dentro. As coisas avançam quando a gente olha para dentro, olhando para si mesmo. Irmãos, quando a Bíblia coloca a ideia de... Pode ficar sentadinho aqui, vocês, senão vocês vão ficar muito tempo de pé. Quando a Bíblia coloca a ideia para a gente de olhar para si mesmo, é um chamado a um despertamento. Sabe por quê? Porque a gente vive dormindo, num estado de sonolência, e Cristo está chamando a gente a acordar. E ninguém acorda olhando para o outro, a gente acorda quando olha para si. A gente não acorda e não avança quando a gente critica o outro, quando a gente repara no outro, mas quando a gente repara em si mesmo, em nós mesmos. E a mente, eu poderia chamar de uma mente inconsciente. Vocês vão perceber que uma mente inconsciente, ela está sempre olhando para fora e ao redor. As pessoas acham que o motivo dos problemas está fora delas, e que o bloqueio e o que não está andando bem é por causa do que acontece fora. Reação e consciência é uma coisa que precisa acontecer dentro da gente. Examine-se o homem a si mesmo. Esse é o chamado da Bíblia, esse é o chamado do Espírito Santo. É sobre isso que Paulo está querendo falar com a igreja de Corinto. Olhe para você.
O novo nascimento, quando a gente entrega a vida a Cristo, não muda apenas o nosso destino. Quando você nasce de novo, é claro que você é selado para um novo destino. Você tem marcado um destino para a sua vida. O seu destino é o reino da glória. Mas espera um pouquinho, tudo que importa é ir para o reino? Será que tudo que importa é quando eu morrer eu ir para o céu? Eu fico meio preocupado com essa ideia de que tudo que importa é quando eu morrer eu vou para o céu. Sabe por que me preocupa? Porque quando eu começo a pensar assim, eu descuido de como eu vivo aqui. O céu deveria ter um impacto tão grande na vida da gente que afetaria como eu vivo aqui, como eu estou vivendo aqui. Aliás, só quem vive o céu aqui irá para o céu lá. Se nós não vivermos o céu aqui, neste mundo difícil, neste mundo de trevas, nesse mundo de pecados, nesse mundo de egoísmo, nesse mundo de comportamento distorcido, nesse mundo difícil, se a gente não aprender a viver o céu aqui, dificilmente nós iremos para o céu lá. Nós precisamos olhar para nós. O Espírito Santo quer ajudar a gente a perceber o que está dentro da gente, interpretar, olhar com calma o que está dentro da gente e respondermos para a vida de uma maneira diferente, nova. Não é possível que se a gente diz, eu sou de Jesus, e a vida continua exatamente a mesma, falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Eu quero falar com vocês sobre algumas maneiras que o Espírito Santo quer que a gente viva de maneira nova, e algumas maneiras que têm a ver com a forma que você pensa sobre tudo. Veja, existe uma mentalidade na cabeça das pessoas, dentro da igreja e fora da igreja, que é a mentalidade reativa. Sabe como é que funciona a mentalidade reativa? É por isso que Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo. Será que você é um tipo de pessoa reativa ou você é uma pessoa do tipo proativa? Você está dormindo ou você foi despertado? Você nasceu de novo ou ainda não nasceu? Você creu de verdade? Cristo é sua vida ou é só uma religião? É disso que se trata. E a mentalidade reativa, a mentalidade adormecida, ela sempre faz a pergunta do tipo, o que fizeram comigo? O que fizeram comigo? A pessoa que precisa acordar, que Paulo está chamando aqui a examinar a si mesmo, é a pessoa que vive olhando para fora. Será que eu e você vivemos olhando para os outros, ao invés de olharmos para nós? E a mente reativa, dormindo, que Paulo está chamando para despertar, para examinar a si mesmo, ela sempre está focada em si. O que fizeram comigo? E elas pensam assim, elas dizem assim, mas foi ele que me provocou. Mas ela fez isso comigo. A culpa é deles. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Essa é uma mentalidade reativa, que está culpando tudo lá fora, mas não é capaz de olhar para dentro. As pessoas com mentalidade reativa, elas entregam a sua vida nas mãos das pessoas e nas mãos das circunstâncias. Eu sou assim porque fizeram isso comigo, eu sou assim porque o mundo está desse jeito. Então o culpado de eu ser assim são as circunstâncias. O culpado de eu fazer assim são as pessoas que fizeram isso comigo. É interessante, gente, olhar para 1 Coríntios, porque Paulo encontra pessoas participando da ceia, mas sem perceber o que estava acontecendo dentro delas. Elas comiam pão e não percebiam como viviam.
Elas comiam pão e processavam o irmão lá no juiz, que nem cristão era. Elas comiam pão e falavam da irmã, elas comiam pão e falavam do irmão, elas comiam pão e brigavam com os outros. Elas comiam pão e ficavam julgando as pessoas. Elas comiam pão e ficavam criticando os outros, analisando os outros. Elas comiam pão e eram rápidas para dar uma direção para os outros, mas não para elas. E Paulo olhou para isso e falou: poxa, alguma coisa não está no lugar aqui. Se nós somos cristãos, o primeiro olhar que nós devemos ter é para nós mesmos. Eles não estavam percebendo o que estava acontecendo dentro delas, muito menos percebiam o que estava acontecendo entre elas. A mentalidade reativa está sempre olhando para fora. Como é que será que está a sua forma de pensar? Como é que será que está a sua forma de pensar, a sua forma de agir? Como é que está a sua forma de sentir? Sempre olhando para fora, criticando, julgando e dando desculpa para si mesmo. Não, e eu sei que essa palavra é uma palavra que faz a gente olhar para a gente, mas eu disse, faz a gente olhar para a gente, mas faz a gente transformar, faz a gente mudar, faz a gente avançar. Olha, eu atendo pessoas que querem se desenvolver na vida. E eu não estou falando de cristianismo, eu tenho uma profissão, eu sou analista comportamental, sou consultor e analista comportamental. E eu vou dizer para você, as pessoas que eu vejo na minha profissão avançando assustadoramente na vida, dando saltos na vida, é porque elas foram corajosamente o suficiente para olhar para si mesmas. Elas tiveram a coragem de parar de criticar os outros, elas tiveram coragem de parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro de si mesmas. E muitas coisas que elas achavam que era a culpa do male ou do mal da vida delas, deixou de ser. Deixou de ser. E eu vejo pessoas dando salto de desenvolvimento absurdos na vida. Deixa eu contar o depoimento de um cliente meu. Vamos chamar ele de cliente X. Esse meu cliente X ainda está passando por um processo comigo. Ele tinha um relacionamento quebrado com o pai há mais de 40 anos. 40 anos, não são 4 dias, nem 4 meses, nem 4 anos. 40. E ele culpava o pai por tudo. Os pais às vezes são difíceis, não são, gente? Os pais da gente. Mas, mesmo que os pais sejam os piores pais, vai chegar uma hora que você vai ter que crescer e vai ter que olhar como você reagiu a todo o mal que o teu pai ou tua mãe te fez. E não vai acontecer um grande avanço na vida enquanto você não olhar para si mesmo diante dos males que você sofreu com seu pai e com a sua mãe. Eu conheço pessoas que ficam décadas da sua vida, como esse, cliente X, e no meio de um processo de autoconhecimento, de análise comportamental, ele entendeu coisas, ele analisou coisas, ele sofreu muito por olhar dentro de si e ver que ele agia errado por causa daquilo. Mas depois que ele olhou, sofreu, confessou, entendeu, se apropriou daquela verdade, ele marcou um café na casa do pai, ele foi lá sem nenhuma intenção, só que aqui dentro as coisas já estavam mexendo nele, e o pai chamou ele depois do café lá na casa dele e pediu perdão por tanta coisa que ele jamais imaginava que ia ouvir da boca do pai. A vida desse homem, dessa pessoa, mudou absurdamente. Por quê? Porque ele olhou para si. Então, é um olhar que às vezes é difícil, mas que realmente transforma, realmente muda a vida da gente.
A mentalidade consciente, a mentalidade reativa sempre vai perguntar: o que fizeram comigo? Mas a mentalidade consciente, que olha para si, que é cheia do Espírito, a mentalidade consciente, ela pergunta: o que está acontecendo dentro de mim? Ela está olhando para si. Como é que eu estou reagindo? Veja, perceba isso aqui em 1 Coríntios, olha só. O coração de 1 Coríntios, o núcleo de 1 Coríntios capítulo 11, é Cristo, claro, mas tem uma verdade ali, e essa verdade é, diga comigo, examine-se. Quantos querem avançar na vida, superar problemas, progredir e ver coisas novas acontecendo na sua vida? Como dizem aí fora, uma nova versão de si mesma. Quantos querem ver isso aí acontecer? Veja só, gente, se você quer experimentar algo novo, não funciona sem examinar a si mesmo. Não funciona. Porque você é o seu maior obstáculo. E você também é o seu maior trunfo, a sua maior força. O reino de Deus está dentro de você, não está fora de você. Se você quer ver coisas diferentes da parte de Deus acontecendo, se desdobrando na sua vida, você vai ter que dar espaço para esse reino de Deus que Jesus colocou dentro de você. E para dar espaço eu preciso examinar a mim mesmo. E para dar espaço eu preciso parar de examinar os outros. O coração de 1 Coríntios é examine-se. Paulo não disse examine seu irmão. Paulo não disse examine a sua irmã. Paulo não disse examine seu pastor. Paulo não mandou você examinar o seu vizinho. Mas o Espírito Santo, através de Paulo, disse examine a si mesmo. E ele diz mais: se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem fica olhando para os outros, os seus comportamentos, suas ações, o que está certo no outro, o que está errado no outro, está num lugar que não é bom. Quem fica examinando os outros está centrado num trono de juiz. E Deus não nos chamou para sermos juízes. Só um é juiz, aquele que se assenta no trono da glória, e ele vê corretamente. A nossa visão é distorcida. A nossa visão é obscura. Nós não temos condição de julgar os outros. Por isso Jesus disse: pare de julgar os outros. Por que você fica julgando os outros? Se você não repara, você quer tirar o cisco que está no olho dos outros e você não repara no tronco que está nos seus olhos. Palavra forte essa, mas que liberta, que faz a gente olhar. Paulo não disse examine a igreja. Ele não disse examine a igreja. Ele disse examine-se a si mesmo. Paulo não disse examine o que está errado. Ele disse examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E esse chamado para olhar para si é extraordinário. Por que é extraordinário? Porque a gente não tem tempo para olhar para a gente. Não é gostoso olhar para a gente. É mais gostoso olhar para os outros. É mais gostoso criticar os outros. Quando eu morava no interior, eu jogava muito tênis. Pelo menos umas 3, 4 vezes na semana eu jogava tênis num clube lá, que eu era sócio no interior de São Paulo. E era muito engraçado porque a gente ficava esperando aqui fora enquanto uma dupla jogava lá dentro, na quadra. E ficava aqui tipo 6, 7, 10 pessoas esperando para entrar outra dupla. Porque cada um jogava um set, saía a dupla e entrava outra nova. E era engraçada a conversa que acontecia aqui, ó. Quando a gente ficava assistindo os outros jogarem. Era assim. Olhava e falava: ah não, meu Deus, que bola que esse cara fez. Que é isso? Eu não acredito que ele bateu na bola desse jeito. Eu não acredito que ele fez esse movimento. Devia ter feito aquele. E aí, alguém falava assim, era uma fala comum, era uma fala que sempre acontecia no jogo de tênis para aqueles que estavam assistindo. Aí falava assim, alguém falava assim: aqui de fora nós somos o número 1 do ranking. É interessante, é impressionante como a gente é número 1 do ranking para tudo, quando a gente fica olhando os outros fazerem.
os outros viverem sua vida. A gente critica tudo nos outros. O jeito de criar o filho, o jeito de vestir, o jeito de acordar, o jeito de trabalhar, o jeito de mexer com o dinheiro, o jeito de dirigir, o carro, a limpeza do carro, a roupa. A gente fica olhando tudo nos outros. O cabelo, a barba. Fica tranquilo. Sobre isso você pode ficar completamente tranquilo. Mas é um exemplo, a gente fica olhando tudo nos outros. Mas o chamado do Espírito Santo é extraordinário. Por isso que eu amo o Espírito Santo, por isso que eu amo a Bíblia, por isso que eu amo Deus. Deus não nos poupa, Ele não brinca com a gente, Ele sabe exatamente onde mora o problema, e Ele vai levar a gente para olhar lá. Com Deus não tem essa de maquiagem, de fugir. Eu me lembro do profeta Jeremias, quando Deus chamou ele para dar uma palavra profética para ele, sobre o povo dele. Deus chamou Jeremias e disse assim: vai na casa do oleiro que eu vou te falar uma palavra. Aí Jeremias foi na casa do oleiro. Naquela época o oleiro, ele tinha uma roda de madeira e ficava pedalando um negócio ali, botava argila, o barro ali em cima, e aí ele trabalhava com o barro, né? Se você já viu isso, é muito bonito de ver, fazer um vasozinho, uma canecazinha na argila com a roda e tal. E Jeremias foi lá e ficou olhando a roda e falou: e aí Deus, o que tem aqui? Ele falou: é o seguinte, essa é a palavra do Senhor ao meu povo, vocês são como barro na mão do oleiro. A palavra que Deus deu para Jeremias, olhando para o oleiro fazendo barro, foi: vocês são como barro na mão do oleiro. Já viu o barro na mão do oleiro? Ele começa a apertar, né? E ele disse assim: pode o barro dizer para o oleiro, o que é que você está fazendo aí? Você já viu algum vídeo do barro virando para o oleiro e falando: epa, não quero ser assim não, está apertando muito. Não quero ser um jarro, eu quero ser uma caneca. Você já viu barro reclamando para o oleiro? Não, e Deus está dizendo: eu quero moldar vocês, eu quero fazer algo glorioso da vida de vocês, eu quero fazer de vocês um utensílio para honra, eu quero fazer de vocês um vaso de honra, mas vocês escapam no meio do dedo. Vocês são como barro na mão do oleiro, vocês escapam no meio do dedo, e o barro se estraga e o vaso se perde, porque vocês não deixam apertar vocês, vocês não deixam. E olha, eu quero dizer o seguinte: Deus não vai parar de mexer na vida da gente. É a maior prova que você está aqui ouvindo essa mensagem nessa manhã. É o supremo oleiro trabalhando na sua vida e na minha, meu irmão. Por quê? Porque Ele quer ver essa igreja aqui como vaso de honra. Ele quer ver sua vida um vaso contendo coisas ricas da parte do céu. Agora eu quero que você se lembre que você e eu não passamos de vaso. Por que nós somos vaso na Bíblia? Porque toda a riqueza, toda a vida, toda a glória, toda a honra, todas as coisas maravilhosas vem lá de Deus para encher o vaso da vida da gente. O Espírito Santo quer iluminar a vida da gente, quer tornar a vida da gente uma vida consciente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O cristianismo, gente, andar com Jesus, não é simplesmente receber informações sobre Deus. Se você acha que cristianismo é receber informações sobre Deus, você não entendeu o que é Deus, o que é Bíblia, o que é Jesus, o que é cristianismo. Cristianismo não é ter informações sobre Deus. Cristianismo é nascer de novo, é deixar Ele trabalhar na minha vida. Diga comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É deixar Deus fazer isso com você. É deixar Jesus fazer isso com você, uma coisa nova. Como nós vamos ser uma coisa nova se a gente vive fazendo a coisa velha? Se a gente vive pensando do jeito velho? O Espírito quer iluminar aquilo que antes você não percebia. A maior prova, pastor, me dá uma grande prova de que o Espírito Santo está habitando em mim. É falar em línguas? Não. É curar um enfermo? Não.
A maior prova do Espírito Santo estar habitando em mim é eu ressuscitar um morto? Não. A maior prova do Espírito Santo estar habitando em mim, me diga, pastor, é profetizar e falar as verdades ocultas de Deus? Não. É pregar no culto? Não. Qual é a maior prova de que o Espírito Santo está habitando em mim? A maior prova de que o Espírito Santo está habitando em você e em mim é que agora você está vendo coisas em você que antes você não via. E você precisa mudar. E você sabe disso. Essa é a maior prova de que o Espírito Santo está habitando em você. Você está enxergando coisas que não podem mais ficar na sua vida. Esse é o Espírito Santo, Quincas. É assim, olha, deixa eu te dar um exemplo. É assim, antes a fala é assim, mas eu sou assim. E depois de Cristo? Depois de Cristo muda para: há algo em mim que Deus quer transformar. Gente sem Cristo, ela sempre fala assim, mas eu sou assim mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que me permita, porque se eu não tocar nessas verdades, eu não seria um verdadeiro pregador do Evangelho para você. Eu não poderia ser seu pastor se eu não tocar nessas verdades. Mas vamos lá. Tem gente que antes de Cristo é explosivo, é pavio curto, fala de maneira grosseira e ofende as pessoas antes de Cristo. Aí Jesus entra na vida e continua explosivo, continua falando coisas de um jeito que ofende as pessoas. E aí você vai falar com essa pessoa e ela fala: mas eu sou assim mesmo. Então essa é a questão. Você é assim mesmo ontem, você é assim mesmo hoje, e me parece que você vai ser assim mesmo eternamente. Não, mas esse atributo é de Deus. Nós precisamos transformar, meus irmãos, nós precisamos mudar. E o único jeito é examinando a si mesmo. O problema são eles, as pessoas dizem. E depois é o quê? Senhor, o que é que há dentro de mim? Por que eu reajo assim? Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser assim. Antes as pessoas reagem, agora elas pensam antes de falar, pensam antes de agir. Se você reage e não pensa, alguma coisa está errada. Olha só, irmãos, deixa eu trazer uma liberdade interessante aqui. Eu e você precisamos perceber que sentir não é o mesmo que fazer algo. Sentir não é o mesmo que obedecer. Sentir não significa que você está cometendo um pecado. Então você precisa entender, por exemplo, que você precisa olhar e perceber as coisas que estão dentro de você. Por exemplo, você pode sentir raiva sem precisar agir com raiva. Aquela pessoa que Jesus entrou na vida, ela não deixa de sentir raiva. Eu sinto raiva muitas vezes. Mas entre eu sentir raiva e eu agir com raiva, há um grande caminho. E o Espírito Santo em mim, o que ele faz? Ele vê essa raiva em mim e ele ajuda você a perceber: peraí, o que essa raiva está fazendo aqui dentro? O que essa raiva está fazendo no meu coração? Você pode sentir vontade de desistir sem desistir. Você pode sentir vontade de ir embora, mas permanecer. Você pode ser provocado sem devolver a provocação. Você pode ser provocado e não devolver. Você pode ser ferido por alguém, mas sem ferir de volta. Você pode ter medo sem permitir que o medo governe suas decisões. Veja, você pode sentir um monte de coisa que todo mundo sente, mas agora você tem o Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo de Cristo habita em você, então ele vai te dar condições para ser uma nova pessoa. A presença do Espírito, ela não elimina os nossos sentimentos,
A presença do Espírito, ela nos ensina a governar os nossos sentimentos. Levanta a mão e diga assim: em nome de Jesus, eu sou governador. As mulheres governadoras, diga: em nome de Jesus, eu sou governador. Deixa eu ver bem alto. Não, primeiro em nome de Jesus, vamos lá. Diga forte. As mulheres só. Em nome de Jesus eu sou governadora. Os homens. Em nome de Jesus eu sou governadora. Parece que está com gripe os homens. Vamos lá, mais uma vez. Sim, e em qualquer outra igreja, o significado dessa declaração, em nome de Jesus eu sou governador, é para conquistar posição, dinheiro, posse, riqueza, etc. e tal. Em nome de Jesus eu sou governador da minha própria alma. Em nome de Jesus eu sou governador das minhas emoções. Em nome de Jesus eu sou governador da minha raiva. Em nome de Jesus eu sou governador sobre o pecado. Eu não vou mais ser vencido pelo pecado. Eu governo a minha vida. Em nome de Jesus eu vou governar sobre a mentira. Ela não vai mais tomar conta de mim. Eu vou falar a verdade. É disso que se trata. Lembra da coisa do domínio do Espírito em Gálatas? Gálatas tem lá a lista, Gálatas 5, a lista do fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Diga: domínio próprio. O que é que tem governado a sua vida, meu irmão? O que é que tem governado a sua vida? O Espírito de Deus em você ou você mesma? O que é que está governando dentro de você? A velha vida ou o Espírito de Cristo? Porque hoje Deus quer ajudar você, curar você da mentalidade de continuar fazendo as coisas do jeito antigo, a olhar para si mesmo. O Espírito Santo está te convidando, é um convite nessa manhã. E o convite do Espírito é: pare, olhe, examine, enxergue, reconheça e volte-se para Cristo. O Espírito Santo está convidando você, e eu vou repetir para a gente orar. O Espírito Santo está convidando você, e o convite de Cristo é: pare. Pare de acordar todo dia e viver a vida sem freio. Parece que a vida não tem sentido. Acorda de um jeito, vai dormir do mesmo jeito, não tem plano, propósito, não tem sentido, não olha nada, nada precisa mudar, nada precisa mexer, está tudo igual, segue a vida. Se você quer avançar, você precisa fazer isso. Aceite o convite de Deus, aceite o convite do Espírito. Pare, olhe, examine, enxergue, reconheça e volte-se para Cristo. Porque se você se voltar para Cristo, Ele é rico em perdoar e vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus. O meu pedido para Deus nessa manhã, e aqui eu fecho, é que você deixe o Cristo ressuscitado impactar a sua vida e a minha de tal maneira que a gente possa começar a perceber avanço na vida da gente, progresso na vida da gente, avançar na vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos.